Diferente do que os produtores de Game of Thrones tentaram fazer a gente acreditar no final da série, o mundo que o George R. R. Martin criou é rodeado de magia. E apesar dessa magia estar decaindo lá em Westeros, no leste ainda tem terras cheias de magia, maravilhas e mistérios. Porém, alguns desses lugares menos explorados do mundo de Gelo e Fogo também são bem peculiares, para dizer o mínimo. E por isso, hoje a gente vai falar um pouco sobre esses locais ao leste de Westeros e também discutir se eles terão algum peso no final dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago. E hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre a geografia do mundo de Gelo e Fogo e vou trazer um pouco de informações sobre esses locais peculiares, né, que estão ali ao leste de Westeros. E esse é um tema que, no geral, eu não gosto muito de trazer aqui pro canal, porque é um tema meio enciclopédico e eu sinto que não combina tanto com o meu estilo. Mas vocês pedem muito para falar sobre esses locais mais misteriosos das crônicas. Então eu adaptei o conteúdo para fazer mais sentido com o que eu geralmente trago aqui, então fiz um top 7 de lugares mais estranhos do mundo de Gelo e Fogo. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque eu sempre valorizo a opinião e sugestão de vocês como um bom criador de conteúdo, e tudo que eu peço em troca é um likezinho, então deixa o like por favor. E lembrando que toda essa lista aqui não é exatamente um ranking do lugar menos estranho para o mais estranho, é simplesmente um compilado de lugares diferenciados aí do universo de Gelo e Fogo, que eu baseei, né, a estranheza deles também na minha opinião. Mas vale ressaltar que boa parte das informações que eu vou trazer aqui são informações que estão no livro O Mundo de Gelo e Fogo, que é esse aqui, que eu não sei se dá pra ver. Dá pra ver? Dá pra ver, mais ou menos. Vou pegar ele, pera. Esse livro aqui, que eu acho que é o que a galera menos tem das crônicas, porque não vende mais fácil essa edição, tem que buscar no sebo ou só acha na Amazon em inglês, se eu não me engano. Mas ele é uma grande enciclopédia do universo de Gelo e Fogo e nele tá a maior parte das informações que a gente tem sobre Essos, Sotorius, né, e as regiões ali a leste de Westeros. Então ele aqui é a principal fonte de informação. Bom, e agora bora pro vídeo. Sotorius. Bom, e não dá pra começar esse vídeo sem falar sobre Sotorius. Eu vou falar Sotorius aqui porque é como se lê e é mais fácil. Isso porque esse continente é o menos explorado nas Crônicas de Gelo e Fogo. Tanto pelos personagens que pouco foram para lá ou vieram de lá, quanto pelo George R. R. Martin, que não desenvolveu tanto esse local quanto ele desenvolveu a história de Westeros e Essos. E, de fato, apesar de Sotorius ser apenas uma pequena parte que aparece nos mapas ali das Crônicas de Gelo e Fogo, parecendo ser tipo meio que a Antártica, né? A gente só vê uma faixinha. Esse continente, na verdade, é muito maior do que o registrado, porque o que aparece no mapa é só a costa norte de Sotorius. Nessa enciclopédia de Gelo e Fogo é dito que uma vez um cavaleiro de dragão passou 3 anos sobrevoando o continente de Sotorius e não conseguiu encontrar o seu fim, porque é uma terra simplesmente interminável. E além de ser enorme, Sotorius também é coberto por selvas e cidades arruinadas e abandonadas, o que torna esse lugar ainda mais misterioso e perigoso. Nos próximos itens que eu vou falar aqui na lista, eu vou citar alguns lugares específicos desse continente, mas só do que a gente tem de explorado aí nessa costa, a gente sabe que diversas criaturas hostis vivem por lá e que no geral são criaturas que não são encontradas nos outros continentes. Alguns exemplos das criaturas perigosas que são encontradas por Sotorius são os basiliscos, os lagartos tatuados, os morcegos vampiros, as cobras com mais de 15 metros de comprimento, as aranhas pintadas que devem ser uma espécie de Aragog da vida, e principalmente os wyverns, que são uma espécie de dragão que não solta fogo e que come tudo que vê pela frente. Então sim, apesar de serem menores que os dragões, os wyverns são ainda mais ferozes. O Septão Barf, inclusive, escreveu um livro dentro das crônicas apenas sobre os dragões e os wyverns, dizendo que ele acreditava que os magos de sangue de Valíria criaram os seus dragões usando os wyverns como referência ou como base. Não à toa, a selva que a gente vê no mapa de Sotorius é chamada de Inferno Verde. E como se não bastasse, o Septão Barf também diz que 50% dos visitantes westeroses que iam para o continente acabavam morrendo não pelas mãos dos animais selvagens, mas pelas doenças que existem por lá.
Porque Sotórios tem tudo quanto é o tipo de praga possível, como escama gris, febre verde, a morte vermelha, Wormbone, que poderia ser traduzido como espinha de minhoca, e Sailor's Bane, que pode ser traduzido como a desgraça do marinheiro. Ou seja, um monte de doenças mortais, desconhecidas e agressivas. Tirando o escama gris, que a gente sabe um pouco mais sobre ela. E esse é o principal motivo pelo qual esse continente nunca foi de fato colonizado e porque ele é tão pouco explorado, né? E talvez até mesmo porque que as suas cidades nativas estejam em ruínas, porque Sotórios realmente tem muita vida selvagem e hostil e tem muitas doenças, o que torna realmente as civilizações surgirem por lá bem difícil. Apesar de existirem resquícios de civilizações antigas que haviam por lá, mas eu vou falar mais pra frente. Ilhas Basilisco. Bom, e se a gente tá falando de Sotórios, a gente também não pode deixar de falar sobre as ilhas que estão ali ao redor do continente. E o grupo mais famoso de ilhas que tem ali em Sotórios é chamado de Ilhas Basilisco. Essas ilhas ganham esse nominho bonito, obviamente, por estarem infestadas de basiliscos, que são criaturas muito perigosas. E por lá também andam escravos fugitivos das cidades livres, traficantes de escravos, traficantes de pele, caçadores e outros tipos de pessoas que sabem por que Deus iam querer ir para um lugar tão hostil assim. Nessas ilhas existem ruínas de cidades antigas, conforme eu mencionei um pouco antes, que dão sinais de que existiu uma civilização muito bem consolidada por lá antes das ilhas simplesmente acabaram ficando despovoadas. E provavelmente o mesmo processo que aconteceu nas Ilhas Basiliscos aconteceu no continente de Sotórios em si. Havia uma civilização antiga por lá, alguma coisa aconteceu para essas civilizações desaparecerem e aí começaram a vir estrangeiros que tentaram criar colônias por lá, mas basicamente nenhuma delas deu muito certo. Atualmente, quem consegue controlar as ilhas são grupos de piratas que vêm e vão. Eles habitam as cidades e ruínas das ilhas e, quando criam um grupo grande, até conseguem fazer incursões e incomodar um pouco o pessoal das cidades livres, fazendo ataques e saques e por aí vai. Mas geralmente esses grupos de piratas acabam sendo derrotados e tem que voltar para as ilhas com o rabinho entre as pernas. Entre os piratas famosos que habitaram as Ilhas Basiliscos estão o Shandaro Shori, que viveu cerca de 2 séculos após a perdição de Valíria. Ele chegou a construir um forte na Ilha Machado, uma das Ilhas Basiliscos, e reinou com uma colônia de piratas por lá. E depois dele veio outro pirata que reinou por 30 anos nas Ilhas Basilisco, o Saato San, que é um parente antigo do Salador Saan, outro pirata que aparece nas crônicas nos capítulos do Davos, é um amigo do Davos. E bom, existem cerca de 37 ilhas que compõem as Ilhas Basiliscos, e entre elas a gente tem a ilha de Naaf, que é a terra natal da Missandei, a escriba e basicamente secretária da Daenerys. Naaf se diferencia um pouco das outras Ilhas Basilisco porque o seu povo nativo é muito pacífico, segundo o que conta a própria Missandei. Isso acaba sendo um problema para eles, já que as outras ilhas estão rodeadas de piratas e traficantes de escravos. Por isso, eles são o tempo todo alvo desses traficantes que consideram os Naat um alvo muito fácil para serem capturados. Inclusive, é isso que aconteceu com a Missandei e com o irmão dela, por isso que eles foram sequestrados, né, e traficados para Astapor, onde a Daenerys acaba encontrando a Missandei, toma ela, compra ela, né, e depois liberta ela, e também o irmão da Missandei se torna um Imaculado, que também entra pro exército da Daenerys. Inclusive depois ele é um dos soldados mortos pelos filhos da Árpia lá no 5º livro. De qualquer jeito, os Naat são tão pacíficos que eles nunca fazem guerras e também não matam nada, nem mesmo animais. Eles só comem frutas e também cultuam um deus chamado Senhor da Harmonia, que usa borboletas como suas mensageiras. Isso porque em Naaf tem umas borboletas diferenciadas e tudo mais. E talvez isso seja realmente verdade, talvez as borboletas de Naaf sejam as mensageiras desse Senhor da Harmonia, já que diversas civilizações tentaram conquistar a ilha sem sucesso. O Império de Skari tentou 3 vezes conquistar Naaf, Valíria tentou uma vez, e por outros momentos diversos grupos de piratas e corsários também tentaram subjugar esse povo. Mas todos esses grupos invasores acabaram morrendo pela chamada febre da borboleta, uma espécie de praga terrível que faz com que suas vítimas tenham espasmos violentos até morrerem. O povo da ilha, a princípio, é imune a essa doença e eles acreditam que são as borboletas de lá que transmitem ela. E isso leva a gente para uma das maiores falhas e mais idiotas falhas de Game of Thrones, porque supostamente no final da série o Verme Cinzento leva o restante dos Imaculados para a ilha de Naaf, porque é a terra natal da Missandei. Porém, essa doença também mata as pessoas que são convidadas dos Naaf para ficar
por lá. Tanto que os Roinares, liderados pela princesa Niméria, aportaram em Naaf e foram bem recebidos pelo povo local. Mas eles logo começaram a morrer pela febre da borboleta e foram obrigados a fugir. Ou seja, se o Verme Cinzento e todos os Imaculados da Daenerys foram pra lá mesmo, eles simplesmente teriam morrido violentamente, tudo porque o D&D são péssimos produtores e não conhecem muito bem a história que eles mesmos estão adaptando. É isso, calma. Sem hate hoje pro D&D. Gogosos e Yen. Gogosos. Ai, é que na verdade é gogossos. Gogossos. É isso? 2 S's, gogossos. Gogossos. Desculpa, tia. Ai, gogossos não dá. Gogossos e Yen. E agora roubando um pouquinho na lista pra falar sobre 2 lugares de uma vez só, pra gente poder encerrar Sotorius e as Ilhas Basiliscos. A gente tem 2 cidades da região, Gogossos e Yen. Bom, Gogossos é interessante porque foi uma cidade fundada na Ilha da Lágrima, uma das Ilhas Basilisco, pelo Império Giscari muitos séculos atrás. Posteriormente, o Império Giscari acabou sendo derrotado e subjugado pelo Império Valeriano, que também tomou posse da ilha e usou ela como uma colônia penal. Ou seja, enviava para lá os piores criminosos do Império. Porém, a cidade de Gogossos acabou se mantendo mesmo após a perdição de Valíria. E na verdade, muitas pessoas ricas e influentes acabaram vivendo nessa cidade durante o Século de Sangue, que são 100 anos após a perdição de Valíria, que tem ali uma reformulação na geopolítica de Essos. Gogossos, inclusive, era tão famosa que era considerada uma 10ª cidade livre, de tão importante que ela era. Mas, assim como acontecia com todo o Império Valeriano, a riqueza da cidade era mantida pela escravidão e pela feitiçaria, uma combinação que não costuma acabar bem no universo de Gelo e Fogo. Tanto que, eventualmente, 70 anos após a perdição, uma terrível praga chamada de Morte Vermelha tomou conta da ilha. Essa praga começou entre os escravos que viviam em masmorras na cidade e foi se espalhando por Gogossos, depois tomou toda a Ilha da Lágrima e por fim tomou as outras cidades das Ilhas Basilisco. E é dito que 9 entre cada 10 homens morreram gritando de dor por essa doença. E provavelmente essa praga foi responsável pelo fato das ilhas serem pouco habitadas até hoje, já que ela acabou com a maior parte das colônias estabelecidas por lá naquela época, e agora só os piratas vivem nas ilhas e tem alguns grupos de nativo como os Naat, como eu mencionei antes. Porém, o caso de Yen é um pouco diferente. Essa é uma cidade nativa de Sotorius e que fica bem no meio do Inferno Verde, a selva do continente. Ou seja, uma cidade continental, não nas Ilhas Basilisco. E o mais curioso é que essa cidade foi basicamente inteira construída com uma oleosa pedra negra. É um material aparentemente muito raro e bem misterioso e que quase que só existe em Sotorius e em Ashai. É dito que os blocos de pedra negra que compõem a cidade de Yen são tão grandes que seria preciso uma dúzia de elefantes para mover cada um deles. Por isso, a origem da cidade e da sua pedra negra estão entre os maiores mistérios das crônicas. Inclusive, dentro das crônicas isso é um mistério. Os mestres estudam essa pedra negra e não sabem de onde veio essa cidade, não tem teorias para explicar e tudo mais. E, mais do que isso, é curioso porque em Sotorius e nas Ilhas Basilisco existem diversas cidades em ruínas, conforme eu mencionei, e todas elas foram tomadas pela selva com o passar do tempo, mas não em Yen. Apesar da cidade estar abandonada, ela continua intacta, mas ao mesmo tempo, sempre que um grupo tentou repovoar a cidade, tudo acabou em tragédia, ou seja, tem uma espécie de maldição por lá. Iben e o Mar Tremente. Agora, subindo um pouco, indo mais para leste, a gente tem o reino de Iben, localizado em Essos, no Mar Tremente. Essa região é igualmente cercada por peculiaridades e mistérios. Iben é formado por 22 ilhas, chamadas de Ilhas Ibanesas, e possui 4 cidades mais conhecidas, além de inúmeras vilas e aldeias. Entre as cidades mais famosas a gente tem Ibnor, Ibissar, Ibdistante e Porto de Iben, além também de uma cidade na península chamada de Nova Ibish. E o que tem de diferente por lá? Bom, começando pelo próprio Mar Tremente, que já é cheio de particularidades. Por lá dizem que navegam leviatãs, sereias, baleias gigantes e até mesmo dragões de gelo, que supostamente são vistos por marinheiros.
Mas tudo isso também entra um pouco naquela ideia de lenda, porque os ibeneses dizem que é impossível encontrar um dragão de gelo, porque quando ele quer desaparecer, ele vira água e some no mar. Ou seja, muito conveniente, né? A famosa história de pescador. De qualquer jeito, o território de Iben também tem as suas criaturas, como mamutes, lobos e unicórnios, naquele estilo de unicórnio das crônicas, que é mais um bode unicórnio, como também a gente tem lá em Escagos. E os ibeneses em si também são meio peculiares. A maior parte deles vive nas ilhas e poucos vivem na península. Eles são, no geral, baleeiros e sobrevivem da caça e da pesca desses animais. E uma coisa interessante sobre esse povo é que nos livros é dito que eles se parecem quase que como se fossem uma outra raça de humanos, porque eles são mais brutos, corpulentos e peludos do que os Esterosi, por exemplo. Então, basicamente, dá um pouco a entender que os ibeneses são, na verdade, Neandertais do mundo de Gelo e Fogo. E os Esterosis e a galera mais pro oeste de Essos seria mais os Homo sapiens. Tem um pouco essa diferença. Inclusive, eu não mencionei, mas em Sotorius também é dito que tem um grupo de homens que também tem essa pegada um pouco mais rústica e que também lembra um pouco os Neandertais. Por isso que não é tão improvável assim nas crônicas que exista esse outro grupo civilizatório que é um pouco mais bruto e peludo mesmo do que o restante da galera. E na história, os ibeneses eram governados pelos deuses reis, que viviam em um palácio colossal em Porto de Iben. Porém, após a perdição de Valíria, o último deus rei pereceu e Iben passou a ser governada pelo Conselho da Sombra, que são um grupo de pessoas escolhido por uma assembleia de 1000 homens, que são todos nobres, ricos e sacerdotes do reino de Iben. E Iben também é interessante por conta das suas florestas do sul, onde é dito que vivem um povo da floresta pequeno e tímido. Eles se parecem muito com os filhos da floresta de Westeros e são chamados de Ifequevron. Eles também faziam esculturas em árvores, mas tem uma diferença com os filhos da floresta porque eles construíram cidades na região que hoje são ruínas. Mas é interessante, né? Porque os filhos da floresta não tinham essa cultura de fazer cidades. E é dito que os Ifequevron ainda vivem escondidos nas profundezas das florestas da região ali de Iben. E assim, esse nominho Ifequevron é de matar, hein? Mas enfim. Iti. Indo mais pro leste de Essos, a gente é obrigado a falar de Iti. Basicamente um dos locais mais curiosos das crônicas, especialmente pela relação que ela tem com a história de Westeros. Bom, Iti foi baseado na China Antiga e foi uma região muito próspera e rica, especialmente durante o Grande Império da Alvorada, que dominou uma boa parte da região de Essos, entre a Montanha de Ossos e o Deserto Cinzento, e também entre o Mar Tremente e o Mar de Jade. Vocês devem estar vendo aí no mapinha. E segundo as lendas, esse Império da Alvorada começou quando o Deus na Terra, o único filho do Leão da Noite e da Donzela Feita de Luz, desceu e começou a governar a região. Ele governou o Grande Império da Alvorada por cerca de 10.000 anos, até que um dia ele ascendeu para junto das estrelas e voltou a viver com seus antepassados. Supostamente, ele foi sucedido pelo Imperador de Pérola, que governou durante 1000 anos. Então, o poder foi passando para vários outros imperadores, um pior que o outro e um mais caótico que o outro. A gente teve o imperador de Jade, de Turmalina, de Ônix, de Topázio e de Opala. Cada reinado também foi mais curto que o anterior, indicando uma decadência do Império da Alvorada. Por fim, a filha do imperador de Opala assumiu o trono como imperatriz de Ametista. Porém, o seu irmão invejoso tomou o trono dela e se proclamou imperador da Pedra de Sangue. Esse maluco é importante para a história porque ele governava pela escravidão e pelo terror, fazendo também feitiçarias e necromancia. Ele também tomou como esposa uma mulher tigre e é dito que ele se alimentava de carne humana. Por fim, o imperador da Pedra de Sangue também descartou os antigos deuses de Ti simplesmente para cultuar uma espécie de pedra negra que caiu do céu. Exato, muito provavelmente o mesmo tipo de pedra negra da cidade de Ien, lá em Sotorius. Para o povo do leste de Essos, foi esse ato do imperador de roubar o trono da irmã, chamado de traição de sangue, que iniciou um período de trevas conhecido como
a longa noite. Para eles, nessa época, a donzela feita de luz deu as costas ao mundo e o leão da noite desceu na terra para punir os homens. Para a galera dessa região, a escuridão acabou apenas quando o Azor Ahai portou a luminífera e venceu as trevas. Porém, o grande Império da Alvorada foi desfeito após esse evento e se dividiu em diversos reinos menores, entre eles o Império Dourado de Ti, que agora é o maior e mais importante da região, mas ainda assim muito menos influente e poderoso do que era o grande Império da Alvorada. Atualmente, Iti faz fronteiras com muitos povos e por isso está constantemente em guerra, especialmente com a galera de Jogosnai. Os Jogosnai são nômades que vivem para leste de Iti. Eles são parecidos com os Dothraki, mas uma versão monge deles, na verdade. E o mais legal é que eles não montam cavalos, e sim zebralos, que sim, é uma mistura de cavalos com zebra. A única diferença maior entre os Jogosnai e os Dothraki é que os Jogosnai não podem lutar entre si, e por isso eles vivem em guerra com a galera que está ao redor deles. Eles também têm uma religião chamada de Cantores da Lua, que é feita entre as mulheres. Basicamente, na cultura dos Jogosnai, os homens lutam e formam os Jats, que são grupos de guerra, e as mulheres são cantoras de lua e governam os outros aspectos do grupo, ou seja, elas que cuidam de política, questões sociais e tudo mais. Porém, se um homem quiser ser um cantor da lua, ele pode, mas ele precisa se vestir de mulher e agir como mulher. E se uma mulher quiser ser um Jat de guerra, ela também pode, mas precisa se vestir de homem e agir como um homem. Ou seja, uma cultura bem diferente do que a gente tem realmente em Estheros ali e no comum das crônicas. Mas para finalizar Iti, vale ressaltar uma última coisa peculiar ainda sobre a longa noite que rolou por lá. Depois de Iti, existe uma região em Essos chamada de Deserto Cinzento. Durante a longa noite, é dito que de lá veio os exércitos de demônios do Leão da Noite para tentar acabar com o grande Império da Alvorada. E de que os imperadores fizeram para impedir isso? Eles simplesmente ergueram 5 fortes gigantes para proteger o Império contra os exércitos do Leão da Noite. E deu certo. Tanto que os 5 fortes continuam de pé até hoje. São fortalezas enormes de pedra negra maciça com quase 300 metros de altura cada, com cada forte podendo abrigar cerca de 10 mil guerreiros. Ou seja, em Iti a gente tem a história de um imperador da Pedra de Sangue que traiu seu posto, tomou uma mulher imprópria como esposa, insultou os deuses, lidou com magia negra e trouxe a longa noite ao mundo, o que obrigou o povo de Iti a construir 5 fortes para conter o avanço das forças da noite que só foram vencidas quando um herói portando uma espada de fogo venceu a escuridão. Ou seja, é basicamente a mesma lenda da longa noite em Westeros. Do primeiro rei da noite, do último herói e da criação da muralha. A mesma lenda que aconteceu em Westeros aconteceu basicamente igual em Essos. Isso não só faz a gente pensar que houve algum envolvimento grande entre esses dois grupos de pessoas, do norte de Westeros e desse leste de Essos, como também leva a crer que Westeros e Essos sejam bem próximas ali pelo leste. Ou seja, isso indica que o mundo de Gelo e Fogo provavelmente é redondo também, e os 5 fortes estão próximos da muralha de gelo, assim como no nosso mundo o Alasca é próximo da Rússia, só que a gente costuma ver sempre em mapas planos, né? Daí parece que o Alasca tá de um lado, a Rússia tá de outro, mas eles dão a voltinha e se conectam. Inclusive o Alasca era da Rússia, né? Daí foi vendido para os Estados Unidos numa das piores negociações da história para a Rússia. Agora, o que o George R. R. Martin quer com tudo isso? Por que ele mostrou que aconteceu basicamente a mesma coisa no norte de Westeros e no leste de Essos? O que ele quer criar com isso na história? É algo muito difícil de prever, porque Iti não é uma região que aparece nos livros. A gente não tem personagens lá em Iti para conseguir fazer exatamente essa conexão. Então fica um pouco estranho, mas tudo indica que nos Ventos do Inverno a gente pode ter mais informações sobre a longa noite no geral. Talvez essas dúvidas sejam respondidas. Ashai da Sombra. E é óbvio que não dá para deixar Ashai de fora da lista. Um dos locais mais estranhos e mais famosos das crônicas, Ashai é um poço sem fim de mistérios e magias sombrias. Ashai, na verdade, é uma cidade portuária da região da Terra das Sombras. Ela é tão antiga que ninguém sabe quem a construiu. Os habitantes de Ashai apenas dizem que a cidade já existia no começo dos tempos e que deve permanecer até o fim. E mais uma vez aqui, os prédios de Ashai são construídos com a Pedra Negra Oleosa, que tem uma clara relação com a magia nas crônicas.
É dito que essa pedra parece beber a luz, o que torna a cidade escura e sombria o tempo todo. E é dito que a cidade de Asshai é tão grande, mas tão grande, que dentro das suas muralhas caberiam Volantes, Quarth, Porto Real e Vila Velha juntas. Porém, ao mesmo tempo que a cidade é enorme, a população de Asshai é pequena. Basicamente, ela é apenas um destino para negociação, exportando bens como âmbar e vidro de dragão e importando todos os alimentos que são necessários para a vida na cidade. A nordeste de Asshai também existe uma outra ruína de uma outra cidade chamada Estigai, que nem mesmo os umbromantes de Asshai se atrevem a explorar, porque supostamente em Estigai vivem demônios e dragões, além de criaturas retorcidas que são muito perigosas e muito sinistras. Que parada sinistríssima. Em Asshai também ficam os livros antigos, que são a base na fé do Hollor, e também é dito que lá existe um grande conhecimento sobre dragões. A gente também sabe que Quaithe e Melisandre são personagens que nasceram em Asshai e que são umbromantes de lá, ou seja, mexe com magia de sangue, magia das trevas e tudo mais. Porém, os livros também indicam que a Mirri Maz Duur e o arquimestre Meryn também foram para Asshai para aprender a magia. E o Euron Greyjoy afirma que também visitou a cidade e viu por lá magias além da compreensão. Asshai causa muita curiosidade nos fãs por conta dessa relação profunda com magia e com conhecimento antigo. Além de que personagens como Melisandre também despertam uma sensação de que realmente existe por lá alguma informação secreta que pode ser importante para o final da história. Então todo mundo fica bem curioso sobre Asshai da Sombra. E também existe uma certa expectativa de que, por exemplo, a Daenerys vá até Asshai da Sombra. Porém, o Martin disse que a gente vai ver mais sobre Asshai apenas através de flashbacks. Então assim, o lado bom é que o sexto livro vai trazer mais informação sobre a região, mas apenas através das memórias da Melisandre, provavelmente, ou quem sabe do Euron. Bom pessoal, e por fim, eu ia comentar um pouco sobre as regiões para lá da muralha, especialmente para a gente conversar um pouco sobre Durolar. Porém, esse vídeo aqui já tá ficando bem longo no bruto dele. Então, o que eu vou fazer é trazer nessa semana um vídeo apenas sobre o mistério de Durolar e das Terras de Sempre Inverno, beleza? Para compensar aí que eu não consegui falar aqui nesse vídeo. Isso porque também vale comentar que em Durolar aconteceu um certo evento que é considerado talvez realmente o mais misterioso das crônicas mesmo. Eu sei que já fiz vídeo falando assim, o mais misterioso das crônicas, mas provavelmente o que aconteceu em Durolar é realmente a coisa mais misteriosa das crônicas de Gelo e Fogo e que talvez tenha a maior importância aí pro final da história. Então, eu vou trazer um vídeo só sobre isso. Bom, e é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu trouxe aqui alguns lugares estranhos e curiosos do leste de Westeros, mas é claro que existem mais ambientes pra gente explorar, como por exemplo as Montanhas de Ossos, as Mil Ilhas, a Ilha de Eng e por aí vai, Ilha de Leng. E vale ressaltar aqui que é verdade que o George R. R. Martin colocou muita coisa nos mapas dele, mas eu acho que alguns desses lugares, histórias, têm realmente alguma importância, como Asshai, né, e Iti, mas que também ele colocou alguns lugares só para preencher espaço e também para fazer referências a outros autores que ele gosta, especialmente o Lovecraft, porque tem muita referência Lovecraftiana nas crônicas e especialmente nos mapas. E apesar de ser interessante a gente saber um pouco mais sobre esses lugares, o Martin sempre cria as crônicas com uma visão Westerosi. E como a maior parte do povo de Westeros, mesmo os Septões e os Maestres, nunca terem visitado esses lugares distantes de Westeros, a gente acaba não tendo tanta informação, porque a informação vem a partir da visão dessas pessoas, seja dos personagens com ponto de vista nas crônicas, seja dos personagens históricos das crônicas que falam sobre esses lugares e eventos. Por exemplo, como eu falei, boa parte da informação que a gente tem sobre essas terras distantes vem desse livro aqui. E esse livro é como se ele tivesse sido escrito por um mestre da Cidadela, estudando e compilando conhecimento lá em Westeros sobre o universo ao redor dele. E por isso que a gente acaba não sabendo de tudo, porque esse mestre que escreveu o Mundo de Gelo e Fogo, ele tem uma visão limitada, ele tem um conhecimento limitado. Então é uma forma muito legal do Martin conseguir ser bem realista e criar uma visão até historiográfica sobre o universo de Gelo e Fogo, apesar de também acabar compensando um pouco uma limitação que ele tem, porque realmente seria muito difícil criar um universo completo, com tantos personagens, com tantos detalhes, com tantos acontecimentos, e não errar nenhum momento, não errar
nenhuma questão histórica, não errar nenhuma questão de data. Então é uma forma dele compensar isso e ao mesmo tempo trazer uma visão criativa e diferente para como ele constrói a história dele. E apesar de ser muito legal conhecer mais sobre esses lugares e muita gente ter certa dúvida ou certa curiosidade mesmo para saber mais sobre Ashai, sobre Iti, sobre Sotorius, tem um ditado em latim que é Hominem ignotem pro magnifico, que significa que tudo que é desconhecido é maravilhoso. Então assim, realmente não saber às vezes traz mais charme do que a gente saber. Quando a gente descobre, resolve um mistério, às vezes ele perde um pouco da graça. Então o desconhecido também tem o seu charme, também é maravilhoso. E vale lembrar que a gente também deve ter uma série animada sobre Iti no futuro. Pelo menos era um dos projetos pensados pela HBO, e eu realmente espero que ele aconteça, porque além de ser uma animação, ou seja, uma forma diferente aí da gente conhecer as crônicas, também vai explorar um pouco mais de um desses reinos que os livros em si e a série não trazem muito. Então eu tô ansioso para ver aí essa animação. Mas é isso, pessoal, esse vídeo já ficou muito longo, eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais. E acabei de lembrar que se tornem membros, porque agora os membros têm vídeos exclusivos todos os sábados. Olha só que maravilha. Então aí, se torne membro do canal.